Olá, olá, olá! Muito bem-vindos à nossa terça-feira gestáltica. A nossa terça gestáltica maravilhosa, nosso encontro marcado. E ó, já vai começar assim, ó. Desculpa, perdão. Estamos começando a nossa terça gestáltica, nosso encontro marcado todas as terças-feiras, às 8 horas da noite. A gente está fazendo transmissão hoje não só pelo Facebook, como também pelo Instagram. Deixa eu só verificar se está tudo certo aqui. Ao vivo no Instagram, verificando conexão. E vocês vão poder curtir e aproveitar depois muito do nosso conteúdo nas terças gestálticas, que nós disponibilizamos todas as nossas gravações, todos os vídeos vão ficar disponíveis aqui na nossa fanpage no Facebook. Primeiro de tudo, quero pedir desculpa, hoje eu tô meio com alergia, tô atacado da rinite aqui. Quem sofre de rinite sabe que é um pouco complicado, um pouco incômodo, né? O nariz escorrendo, espirrando, mas o encontro está marcado e compromisso é compromisso e nós estamos aqui. Muito boa noite Emilson, seja bem-vindo novamente, seja bem-vindo a Dani, feliz por estar aqui, saúde, obrigado, obrigado mesmo. Gente, é o seguinte, a aula de hoje, como eu falei na aula passada, a aula de hoje nós traremos um pouco sobre a visão do mundo e de homem que a Gestalt terapia tem. E é fundamental a gente trabalhar isso porque a forma como nós vamos enxergar o ser humano, nós vamos enxergar o mundo, depende muito sobre a perspectiva sobre a qual nós nos apoiamos. E essa perspectiva é que vai garantir a sua postura enquanto terapeuta, assim como também tudo o que você vai construir junto com o seu cliente, com o seu paciente. Então, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Taca ali pau nessa aula. Vambora que hoje é nós. Tô aqui meio ruim, mas a gente vai assim mesmo. E fico muito feliz que vocês estão aí. Aliás, vamos fazer aqui uma pausa rápida, já que o Emilson está animado aqui junto com a gente. Marquem os seus colegas, marquem os seus amigos, marquem quem gosta de Gestalt terapia, marquem quem gosta de psicologia, marca aqui, coloca aí nos comentários para ele, convida, compartilhe aqui a nossa aula para a gente poder disseminar esse nosso espaço de troca, esse espaço de crescimento que nós temos para poder conhecer e falar um pouquinho sobre Gestalt terapia. São poucos os espaços que a gente tem, então vamos aproveitar esse aqui porque esse aqui é o nosso momento para poder falar sobre Gestalt terapia. Combinado? Então, vamos lá. Negócio seguinte, retomando aqui o nosso assunto, hoje nós vamos falar sobre a visão de mundo e de homem da Gestalt terapia. Nós vamos falar um pouco, a Adriana gostando muito da forma de quando a gente fala assim, claro, tem que ser assim, Gestalt tem que ser vivida, ela tem que ser intensa, ela não pode ser só uma teoria, só uma perspectiva teórica, uma perspectiva técnica, ela tem que ser vivida e é isso que é o importante dentro da Gestalt terapia. Hoje nós vamos falar então sobre os 3 pressupostos filosóficos que são a base de visão e a base metodológica da Gestalt terapia, tá? E dentro delas, mas você está falando que a Gestalt tem que ser vivida, etc, e você vem me falar de base metodológica e sei lá o quê? Não fique preocupado, não fique chateado se você vai entender ou não. O grande lance é você conseguir compreender o que essas abordagens filosóficas, o que essas perspectivas filosóficas trazem e para enriquecer a nossa forma, o nosso fazer psicoterapêutico e não só também o fazer psicoterapêutico como a nossa forma de encarar e enxergar a vida. E eu falo isso muito por causa própria, porque eu, na minha casa, minha esposa, não sei se vocês sabem, alguns sabem, outros não, minha esposa também é Gestalt terapeuta, também é psicóloga, também é Gestalt terapeuta, inclusive minha irmã também é psicóloga, também é Gestalt terapeuta. Então lá em casa a gente não foi muito criativo, assim, nem na hora de escolher a profissão, nem na hora de escolher a abordagem. A gente resolveu fazer tudo igual. Meio triste isso, mas é show de bola, é muito bacana. E a nossa forma de viver, de se relacionar um com os outros, de lidar com as coisas da vida, estão apoiadas sobre esses pressupostos filosóficos, porque nada mais justo do que enxergar a vida através dessa lente. E eu, durante muito tempo, fui professor. Durante algum tempo, fui professor especificamente da disciplina de matrizes
como é que era? Matrizes psicológicas existencialistas, ou seja, a gente via, aprofundava dentro da filosofia, do existencialismo, do humanismo e da fenomenologia. Mas hoje a gente não vai fazer isso, a gente não vai aprofundar, a ideia não é mergulhar. Oi, Cleonice, a Cleonice fez essa disciplina comigo, ó. A gente não vai aprofundar, a gente vai ver como essa visão enriquece a nossa forma de ser e como nós podemos utilizar essa forma de ser para enriquecer o processo de crescimento do nosso cliente, do nosso paciente, tá certo? Então, hoje, quando nós formos falar sobre a nossa visão de mundo e de homem, nós estamos apoiados sobre 3 aspectos: a base humanista, existencial, fenomenológica. Você já deve ter ouvido falar. As abordagens que têm a base humanista, existencial, fenomenológica. Que raios é isso? Que raios que são 3 aspectos, 3 pressupostos, 3 linhas de pensamento dentro da filosofia que contribuíram não só para a psicologia, mas também para diversos outros campos da ciência e da pesquisa. Principalmente a fenomenologia, que se configura como um método de pesquisa, um método científico de pesquisa, e que também utiliza e que também nós, dentro da psicologia, utilizamos para diversas outras aplicações para além da psicoterapia. Como, por exemplo, oi Nayara, tudo bom? Boa noite! Como, por exemplo, a própria psicologia da Gestalt. Lembre sempre, psicologia da Gestalt não tem nada a ver com Gestalt terapia. Na verdade, elas se encontram, elas têm algumas coisas em comum, mas uma é a escola da percepção, a outra é uma abordagem psicoterapêutica. Então, a fenomenologia, ela também serviu de método para algumas pesquisas em psicologia, como a escola da percepção, da psicologia da percepção, como também a parte de estudos relacionados, aqui também de Goldstein, de grupos como Kirsch-Levin e por aí vai, a gente ainda vai falar muito sobre eles. Alexandre, tudo bom, querida? Tudo certo? Seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui. Infelizmente no Instagram aqui eu dei uma olhada, não estou conseguindo fazer a live no Instagram, mas estamos aqui no Facebook, o pessoal depois pode recorrer e assistir a gravação da nossa aula aqui. Então vamos lá. Primeiro aspecto que eu vou levantar vai ser o aspecto sobre o humanismo. Por que o humanismo? Bom, o que pauta a Gestalt terapia como parte da terceira via da psicologia é o seu caráter humanista. Mas esse caráter humanista, comecei a seguir a página hoje, estou encantado com essa oportunidade de encontro em GT. Ei, Fabiana, obrigado. Ei, Camila, tudo bom? Todo mundo de Vitória aí, a galera de Vitória daqui do Espírito Santo e de muitos outros lugares aqui do país que assistem, que acompanham a gente. Muito obrigado pela presença. Natalinha, oba! Então vamos lá. O humanismo, um dos aspectos, um dos autores, na verdade, um dos pensadores que influenciou profundamente a construção das psicoterapias de base humanista é Martin Buber. Martin Buber, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Martin Buber foi o cara que falou sobre a construção do ser humano enquanto este que se relaciona, que se encontra, que se revela no encontro e que estabelece vínculos. Porque olha só, nós somos seres sociais, nós somos seres relacionais. Se você pensar, tem um livro chamado Sapiens, que agora eu não lembro o nome do autor, o cara é israelense, eu não vou conseguir saber o nome do cara agora. Alguma coisa Harari. Tá? Sapiens. E no livro Sapiens, o autor através de pesquisas, ele fala que nós somos a única espécie no planeta que sabe viver coletivamente. Mas espera aí, os lobos também vivem em alcateia, as baleias elas se deslocam, os golfinhos também se deslocam em manadas, em grandes quantidades. Beleza, mas você já viu uma população de 1 milhão de lobos juntos? De 1 milhão de baleias juntos? E na sua cidade, quantas mil pessoas, quantos milhões de pessoas vivem na sua cidade? Então nós somos seres relacionais, nós aprendemos
Yuval Harari. Isso, Caio, show de bola. Tá ali, ó, galera, para quem quiser saber o nome do autor do livro, Yuval Harari, do Sapiens. Então, nós somos seres que aprendemos a nos relacionar, e a toda a construção da nossa sociedade, toda a construção da humanidade se deu através dessa capacidade de se relacionar em grande escala, em alta escala. Claro que ele traz várias outras teorias a respeito e é muito interessante, vale a leitura. Mas o que eu quero falar sobre Martin Buber e a questão do ser relacional é que toda a construção da nossa vivência, da nossa experiência, se dá necessariamente na relação. Não existe viver sem se relacionar. E isso não significa que eu preciso estar necessariamente me relacionando com alguém. Nesse momento, por exemplo, eu estou me relacionando com 25 pessoas. Gente, tá muito pouco essa turma. Tá muito pouca. Vamos, marca os amiguinhos, compartilha essa aula, vamos embora, vamos lotar essa sala aqui, vamos lotar essa live. Mas voltando para o assunto, quero que todo mundo compartilhe aí, vamos embora. Eu nesse momento estou me relacionando com 25 pessoas e essas 25 pessoas estão diante de mim. A construção da minha vida nesse momento se faz na minha relação com essas 25 pessoas. Ou então na relação com o computador, porque na verdade eu estou me relacionando com o computador, diretamente com um computador, fisicamente com um computador, intencionalmente com as 25 pessoas que estão me assistindo, mas fisicamente eu estou me relacionando com um computador, com a tela do computador mais especificamente. E daí o que isso significa? Que a construção da minha realidade, tudo isso que eu tenho para fazer, para viver, para experimentar, está necessariamente relacionado a esse movimento de troca. E essa troca é ponto de construção de si mesmo. Que doideira, peraí, como assim, ponto de construção de si mesmo? Claro, eu só me construo e reconstruo e ressignifico quem eu sou à medida que eu consigo viver esse elemento de troca com o outro, ou com a situação, ou com a coisa que está diante de mim e a qual eu estou estabelecendo relação. Vou dar um exemplo para você. Você está vendo aqui essa caneta, na verdade isso aqui é um giz, né? Você está vendo aqui esse giz. Eu posso simplesmente comentar sobre o giz, mas ao mesmo tempo a minha relação de falar sobre o giz, de estar aqui com o giz, de utilizar o giz é que faz com que minha vida nesse momento tenha significado. Porque o giz é importante para mim. Para esse momento o giz é importante, o computador é importante. As 25 pessoas que estão aqui são importantes. Então, a construção de quem eu sou agora, neste momento, depende deste ponto de relação de troca que eu estabeleço. Seja comigo, seja com as coisas, seja com as pessoas, seja com as situações, ou seja, inclusive, com os sentimentos e pensamentos que eu vou nutrindo diante dessas situações que eu estou vivendo e me relacionando. E para isso, a gente fala sobre uma relação de encontro, uma relação dialógica. E eu gosto desse nome, eu gosto de fazer uma brincadeira que é o seguinte: dialógica é porque não é nem a sua lógica nem a minha lógica. É o encontro, são duas lógicas que se encontram. São dois momentos, são dois parceiros num instante de vida que se encontram para fazer uma troca. Vou dar um exemplo para vocês do que seria uma relação dialógica. Eu esqueci de trazer o apagador. Não vou conseguir apagar aqui. Vou fazer pequenininho aqui, vamos ver se vocês conseguem acompanhar. Aqui tá Paulo, tá? Um bonequinho, vamos botar aqui, Paulo. Meus alunos conhecem essa historinha. Aqui tá Pedro, ok? Pedro e Paulo. Só que tem um detalhe. Paulo tem uma ideia sobre quem Pedro é. Vamos ver quem dá, tá chegando mais gente, show de bola. Paulo tem uma ideia sobre quem é Pedro. Eu acho que Pedro é um cara assim, assado. Beleza. Paulo tem uma ideia sobre quem ele quer ser para Pedro. Ele tem uma imagem, então Paulo tem uma imagem de Pedro e tem uma imagem que ele quer passar para Pedro. Eu queria que Pedro achasse que eu fosse assim, assado. Porque, além disso, Paulo tem uma imagem de si mesmo. Então, tem 3 imagens que Paulo está se relacionando. E da mesma forma, Pedro tem uma imagem de si mesmo, uma imagem que quer passar para Paulo e uma imagem do que ele acredita que é Paulo. Nesse contexto,
a gente tem várias imagens e nenhuma relação. Porque ninguém está se relacionando verdadeiramente com quem está na frente dele. Quem está na frente dele é Paulo, é Pedro. Paulo, Pedro, não tem mais nada. Isso que eu estou fazendo é uma elaboração mental, uma criação sobre quem eu acho, uma projeção sobre quem eu acho que deve estar aqui falando comigo. Mas não são as imagens sobre o que eu acho de você, o que eu acho de mim, o que eu quero transparecer para você, que garante o encontro e a construção. E isso tem a ver com a relação terapêutica. E eu vou te explicar por quê. Porque a relação é dialógica, ela é do encontro, ela é do momento. E se eu, terapeuta, quero passar uma imagem para o meu cliente, para o meu paciente, de que eu vou dar conta dos problemas dele, eu já perdi meu paciente. Naquele momento, você já não está mais na relação com o seu paciente, mas naquilo que você quer transparecer para o seu paciente. E se você cria uma ideia, uma noção, uma concepção de quem é o seu paciente, seu cliente, sobre o que ele precisa, o que ele quer, você já perdeu o seu paciente de novo. Porque você já não está mais se relacionando com ele, mas com a imagem que você criou dele. Faz sentido isso? Isso faz sentido para você? Faz sentido que muitas vezes a gente lida muito mais com a imagem das pessoas, muito mais com a imagem que quer transparecer, do que necessariamente com a relação direta e dialógica que acontece? E principalmente, faz sentido que isso também acontece no espaço terapêutico? E eu sei que muitas vezes não é, meu Deus do céu, eu ferrei durante a terapia, eu queria passar uma imagem para o meu paciente que eu consegui. Não, calma, sem estresse, sem pânico, sem muita coisa. É simples, é do momento, a gente precisa experimentar, a gente precisa estar conectado com o que está acontecendo, conectado, se vincular, criar um movimento empático. E como criamos imagens, né, Camila? Criamos a beça. Nossa Senhora, a gente cria coisa demais. Quanto pensamento passa na nossa cabeça enquanto a gente está atendendo o paciente. E é esse o grande barato, porque o humanismo, esse encontro de Buber, que Buber fala, que Buber traz como uma ideia, fala sobre essa limpeza de tudo que a gente está criando a respeito dessa relação e simplesmente se entregando à relação. Isso é fantástico. E eu vou te trazer uma outra coisa que o Buber fala sobre a noção de uma relação eu-tu, eu-isso. E que isso é o que vai ser parâmetro para você estabelecer uma boa relação terapêutica ou não com o seu paciente, com o seu cliente. Porque a relação eu-isso é aquela que eu falo sobre alguma coisa. Então eu gosto de destacar porque a expressão em inglês ajuda muito, que é talk to e talk about. O eu-isso é aquele que eu falo sobre, eu posso determinar uma teoria, uma análise sobre alguma coisa. Eu posso falar sobre essa caneta. Ela é uma caneta de giz, ela é uma caneta, presença, estar presente na relação terapeuta-cliente. Show, presença. Isso é o primeiro e fundamental passo que você pode e deve estabelecer com seu paciente, com seu cliente, com quem você está oferecendo suporte psicológico. Presença. E daí, eu posso falar sobre o meu paciente, eu posso falar sobre essa caneta, eu posso falar que essa é uma caneta de giz com a tampa branca, com um corpo verde e traçar várias análises a respeito dessa caneta, mas eu posso falar com essa caneta, eu posso falar para essa caneta, eu posso me relacionar com ela e falar: caneta, coisa linda, maravilhosa do meu coração, você me ajuda tanto, você é parte desse momento comigo quando a gente consegue escrever no quadro. Então olha como modifica a minha relação, falar sobre a caneta e falar com a caneta. E muitas vezes a gente está falando sobre o paciente, sobre a vida do paciente e não está falando com o paciente, não está falando para o paciente. E também está permitindo que o paciente fale sobre a vida dele, sobre as dificuldades dele e não fale com as dificuldades, não fale para as dificuldades. Entende a diferença da intensidade? Você entende que quando eu falo sobre, eu posso me afastar do objeto e simplesmente traçar algo sobre ele? Mas quando eu falo com, quando eu falo para, eu necessariamente estou encarando aquilo e estou sentindo tudo que aquilo, que essa situação, que esse sentimento desperta em mim? Faz muita diferença. Porque eu revelo tudo aquilo que eu sinto naquele momento, eu coloco para fora porque eu estou, como a Adriana falou, presença. Sabe quando a gente está numa situação e daí
tem uma pessoa que a gente não gosta, a gente está num grupinho, e daí tem uma pessoa que a gente não gosta, ela sai e você fala, ainda bem que ela foi embora. Porque ela desperta coisas em você. Quando ela está presente, você não gosta dela porque ela desperta sentidos, sentimentos, coisas que você não gosta, que você tem vontade de se afastar. Mas então, e se você se permitir sentir isso, é a oportunidade que você tem para ressignificar essa relação que você estabelece com ela. Olha que coisa incrível. Eu estava atendendo um paciente hoje que ele estava falando sobre uma série de pressões e de dificuldades e de situações familiares que são desconfortáveis para ele. E eu falei assim, a grande questão, talvez eu quero que você perceba e veja se isso tem algo a ver com você. A grande questão não é o conteúdo, não é o problema em si, mas a forma como você se relaciona com ele. Então, esse problema te desperta determinada reação, determinado sentimento, determinada sensação, determinado pensamento, e que faz com que você se sinta assim. Agora, de que outra forma você pode experimentar essa possibilidade, essa situação, esse fenômeno que está diante de você? Você tem a possibilidade de definir como vivenciar e como experimentar essa presença. Por isso, Pius frustrava os consulentes, para fazê-los contatar o aqui e agora e falar com e não de alguma coisa. Perfeito! E você pode ver vários dos vídeos do Pius no YouTube, vários não, porque não são muitos os que tem, mas os vídeos que tem no YouTube você vai encontrar diversos momentos em que o Pius faz esse confronto e que nós chamamos que a postura do terapeuta, isso é tópico para a próxima aula, depois eu adianto o assunto, mas nós somos, o Gestalt terapeuta, o papel do Gestalt terapeuta é ser um habilidoso frustrador, ou seja, aquele que frustra determinada conexão, determinado movimento neurótico para uma quebra de padrão, para que ele contacte o aqui e agora, para que ele entre em contato consigo mesmo, que ele entre em contato com isso que ele está sentindo, com isso que está vindo, com isso que está aqui na pele, e não só ficar tecendo assuntos e teorias e coisas a respeito. Faz sentido isso? Falar com a situação ou fenômeno não seria estar em contato? Não seria estar em contato. Falar com a situação ou fenômeno seria estar em contato, não é? Exatamente. Falar com é estar em contato com aquilo que está acontecendo. Tanto com a pessoa, com a situação que está acontecendo, quanto aquilo que está acontecendo em você. Aqui de dentro, que vem daqui. Isso é estar em contato. Então, lembre-se sempre dessa diferença do talk to e talk about, do falar com e falar sobre, até mesmo porque dentro da GT, além do confrontar, tem também a amplificação, que se analisar as duas formas são extremamente interessantes juntos. Com certeza, a amplificação é você transformar isso ainda maior, isso ainda mais visível, isso ainda mais potente dentro de você. E eu gosto muito, uma vez eu estava numa situação terapêutica que a pessoa falou assim, mas eu me sinto tão pequena, então seja pequena, e seja menor, e seja menor, e seja menor, para amplificar essa sensação de que ela é pequena. Então ela está em contato com esse sentimento de se sentir pequena. Dessa forma ela tem a oportunidade de sentir de fato e de ressignificar essa experiência que ela está tendo. Então, humanismo, essa aqui é mais ou menos uma ideia, uma breve ideia sobre tudo que o humanismo e principalmente Martin Buber e a relação dialógica podem emprestar para psicoterapia. Eu trouxe como sugestão da aula passada 2 livros, quer dizer assim, da aula passada para essa aula. O que você poderia ler para vir para essa aula? Introdução à Gestalt Terapia, do Hugo Elidio Rodrigues, um livro fantástico, super introdutório para quem ainda está conhecendo, mas também muito rico e bonito para quem já conhece e gosta do Hugo Elidio. Gestalt, uma terapia do contato, do Serge e da Anne Janger, eu não sei se está dando para ver direito. Ricardo Albuquerque, essa aula são todas as terças-feiras, 8 horas da noite. As nossas terças gestálticas. O Serge e a Anne Janger também um livro bem introdutório, muito rico, muito bacana, que traz muito dessa construção filosófica, dos pressupostos filosóficos da Gestalt terapia. Mas me veio agora, que agora eu não lembro o nome do livro e nem do autor. Eu lembro só do sobrenome dele, que é o Wickner, e que fala justamente sobre essa criação da relação dialógica. E eu lembro porque foi um livro que eu li na época da faculdade, ainda no começo da minha formação em Gestalt terapia, que eu achei fantástico. Se alguém souber, coloca aqui.
Pronto, todas as terças eu tenho compromisso com a aula. Pô, show, Ricardo. Galera, faz igual o Ricardo. Coloca o compromisso na agenda do celular para lembrar. Coloca para tocar 10 minutos antes. E lembra, compartilha, marca os amiguinhos aqui para a gente poder assistir todo mundo e a gente ter bastante conteúdo para poder fazer uma troca, uma relação nós aqui. De pessoa a pessoa. Show, obrigado! Adorei, Maria Elisa. De pessoa a pessoa, do Ickner. Esse livro mesmo, fantástico. Traz muito claro a construção dessa relação dialógica. Eu sou péssimo para lembrar nome, assim, gente, péssimo mesmo. Se eu não anotar, se eu não pesquisar antes, eu não consigo lembrar. Qual é o nome do autor? Não entendi. Ickner, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui melhor. H-I-C-N-E-R. Ah, eu posso escrever aqui, né, gente? Eu tô aqui de bobeira. Ickner. Esse é o sobrenome dele, tá? Sobrenome do autor aí. Se você jogar aí no Google, no Dr. Google, você vai encontrar Richard Ickner, viu? Richard Ickner. Show, tá aí, ó. Beleza? Massa. Continuando. Então, o humanismo traz esse caráter de encontro, de relação, a relação dialógica e as formas de estabelecer e se construir nas relações. Mas tem uma coisa sensacional que surgiu com um cara que, eu não sei, ele devia estar muito inspirado em Shakespeare, ele devia ter pirado em Hamlet, que ele resolveu pegar aquele negócio lá do ser ou não ser, eis a questão. Não, brincadeira, não tem nada a ver com Hamlet. Não sei se foi isso ou não, o que aconteceu para ele vir com essa ideia. Mas a gente tem um grande filósofo chamado Martin Heidegger, e Martin Heidegger foi o filósofo existencialista que trouxe a noção do ser. O que é este ser que vive e está presente? Inclusive, eu não sei se você sabe, mas o nome desse espaço em que nós estamos se chama Espaço Dasein. Dasein se escreve assim e significa ser aí. O que é este ser aí, esse Dasein? O ser aí é este ser que está presente, que está vivendo e se construindo e fazendo determinações e escolhas na sua vida que estabelecem e constroem aquilo que eu sou. Então, o ser é este ser presente, ser estar aqui, sou, eu só, neste momento, eu só sou. A representação de tudo que você conhece, de quem você imagina que eu sou, que eu imagino que eu sou, é uma figura que ele chama de ente. A Adriana já colocou o nome completo do livro ali, ó. O ente é toda essa significação, todo esse significado que é criado. Significação foi foda, hein? Todo esse significado que é criado em cima de quem eu sou. Mas esse ser que só pode ser agora, que está sendo simplesmente aqui, eu que estou sendo. Você está sendo, você está aí, está sendo, está assistindo e está sendo quem você é. Na maneira como você pode, na maneira que você quer, na maneira que lhe convém, na maneira que lhe é apropriada para ser agora. Você simplesmente é. E nós simplesmente somos. Porque você já pensou que você não pode ser o que você foi? Você não pode fui. Você não pode fui. Você não pode serei. Você só é. Você só é o que é você agora, o que você pode ser. É louco, é de bater com a cabeça na parede, o ser está no mundo e é agora. Perfeito, a Adriana conseguiu traduzir isso de uma forma mais simples, que é, o ser está aqui no mundo e agora, ponto, é o que tem. E para isso, nós somos seres que logo depois dessa construção sobre quem é o ser que Heidegger traz, vem Sartre elaborando um pouco mais. Todos eles vieram de um grande filósofo chamado Søren Kierkegaard. Kierkegaard foi um primeiro existencialista que trouxe uma noção sobre escolhas. E que nós somos seres que somos determinados e construídos através da responsabilidade que assumimos das escolhas que fizemos. Louco, doido, parece, mas segura que eu vou te explicar. Então, olha só. Eu escolhi hoje de manhã mexer num armário que estava empoeirado. Eu precisei arcar com a responsabilidade da minha escolha ao passo em que eu agora estou com rinite. Então eu tenho que lidar com a minha rinite. Porque foi a escolha que eu fiz anteriormente.
Eu escolhi estar aqui às 8h40 dando essa aula. Eu preciso lidar com a demanda que eu tenho a partir dessa escolha que eu fiz. Sartre também, ó, coraciono Sartre profundamente. E coraciono todos eles aqui, Sartre, Heidegger, Buber, amo de paixão. E daí o que acontece? Sartre foi me falar sobre isso, sobre eu sou a pessoa que traço as minhas escolhas e que eu tenho a liberdade de fazê-las. Tudo isso partiu dessa ideia que Kierkegaard traz sobre a construção de uma existência, quem é o ser que existe, que Heidegger quer falar, e no final a gente chega nesse parâmetro que nós somos isso agora, este ser que habita este momento, simplesmente é aquilo que ele escolheu. O resultado de todas as escolhas que ele escolheu. E que ele ainda vai fazer escolhas. E que o tempo todo ele está fazendo escolhas. Inclusive agora eu estou fazendo escolha. Estou escolhendo continuar falando. Estou escolhendo estar aqui nessa sala. Estou escolhendo falar com o computador. Estou escolhendo falar para 27 pessoas. Então eu escolho o tempo inteiro. Eu escolho mexer meu braço. Eu escolho a luz acesa. Eu escolho o tempo inteiro. E eu preciso ter a responsabilidade sobre as escolhas que eu assumo. Inclusive as escolhas que eu decidi não escolher. Porque como eu falei, eu dei uma breve passada nisso na aula passada, quando eu não escolho, eu estou escolhendo não escolher. Se você foi comer num restaurante, numa pizzaria e você não gosta de pizza, mas você deixou com que os outros falassem para onde você iria, que seria a pizzaria, você escolheu não escolher. Você escolheu com que os outros escolhessem a pizzaria e não você que não gosta de pizza. Então, se você assume a sua responsabilidade sobre as escolhas que você faz na vida, de duas uma. Ou você vai viver com uma potência maior de fazer novas escolhas, ou você vai viver mais plenamente as escolhas que você está fazendo, ainda que você não esteja escolhendo. Você vai estar mais consciente das escolhas que você está abdicando. E você vai estar mais consciente das escolhas que você está fazendo intencionalmente para obter determinada situação lá na frente. Porque como Sartre fala, nós somos seres para o futuro. Nós não somos seres que estamos jogados num tempo e espaço, mas toda escolha que nós fazemos é dirigida a algo que vai vir para frente, para frente. Lembra que eu falei que a Gestalt terapia não é a terapia do aqui e agora? Oh, meu Deus, vamos ver o aqui e agora? Não, é o aqui e agora e então. E a ação que eu traço na minha vida e a ressignificação que eu estabeleço para poder criar novas situações para a minha vida. Faz sentido isso? Faz sentido que quando eu me responsabilizo, quando eu assumo essa minha condição de ser autônomo, de ser criador, de ser protagonista na minha vida, eu estou dando um passo em direção à construção que eu traço para mim mesmo? Faz sentido isso? Faz sentido que quando o seu paciente, seu cliente, ou nós mesmos, né? Afinal de contas, somos todas pessoas. Adoro falar isso porque às vezes as pessoas acham que nós terapeutas não somos gente, não somos gente, não, a gente é gente ruim, a gente é uma espécie estranha. Não, eu tô brincando. Mas nós, na nossa vida, assim como nossos pacientes, nossos clientes, muitas vezes nós tentamos nos afastar de determinadas escolhas que são incômodas. Escolhas que geram uma dor muito grande. Escolhas que, quando nós percebemos que fomos nós que fizemos ou que nós estamos fazendo e repetindo determinadas escolhas, e eu acredito muito naquela questão do eterno retorno de Nietzsche, né, que ele fala que a partir do momento quando nós tomamos consciência da repetição é que nós podemos modificar a experiência, apesar de ele achar que nós estamos sempre na eterna repetição. Se eu continuo tomando as mesmas escolhas e repetindo os mesmos atos, o que eu estou criando enquanto potência para a minha vida? O que eu estou tomando enquanto potência, enquanto capacidade, enquanto autonomia, enquanto protagonismo da minha vida? Porque daí fica aquela historinha assim, porque o meu marido, porque minha esposa, porque o meu chefe, porque meus filhos. Não. Quando eu escolho escolher. Quando não escolho não escolher. O fato é que eu sempre estou escolhendo. Exatamente, Dorival. Exatamente isso. Exatamente isso. Porque
Quando as pessoas se apegam a algo que está externo, então vamos culpar os outros. Eu adoro essa palavrinha, porque daí as pessoas, mas no existencialismo então eu sou o culpado de tudo. Não, elimine a palavra culpa. Culpa já era. Culpa já era. Porque as pessoas, quando, principalmente o paciente, cliente, fala assim, então eu sou o culpado de tudo. Não, você não é culpado. Ninguém está apontando culpado. O culpado não é você, o culpado não é seu chefe, não é sua mãe, seu tio, nem nada. Você é responsável, não culpado. Não existe uma culpa, não existe em quem botar a culpa. Vou botar a culpa em mim, vou botar a culpa no outro, vou botar a culpa no cachorro. O cachorro comeu o meu trabalho. Essa é fantástica. Joyce, boa noite, terça Gestalt. Obrigado, Joyce, ainda bem que você está gostando, que fico muito feliz. Então, assim, as pessoas, época de faculdade, quem não viveu essa na faculdade, não viveu a faculdade, não esteve na faculdade. O meu cachorro comeu o meu trabalho, ou então, não sei quem derramou água no meu trabalho, né? Tinha essa clássica. Então, daí qual era a grande história? De quem é a responsabilidade de ter deixado o trabalho ao alcance do cachorro? De quem é a responsabilidade de ter deixado o trabalho próximo da jarra de água? É sua. E não tem problema que é sua. Muito pelo contrário, isso te potencializa. Isso te torna mais capaz de não fazer com que essa situação aconteça novamente. Isso te torna mais potente para criar novas situações na sua vida. Tá entendendo? Faz sentido? Gente, show de bola, tô adorando a aula. Ó, a gente já está com 31 pessoas, já temos mais de 50 comentários. Tá chegando aqui a 50 comentários no momento. E eu quero que você agora, nesse momento, marque os amiguinhos. Marque os amiguinhos, compartilhe essas postagens, esse vídeo no seu Facebook. Vamos tornar a nossa terça-feira gestáltica muito maior. Então estamos falando aqui sobre escolha, liberdade, sobre responsabilidade. E isso vai te gerar autenticidade. Vai gerar autenticidade porque vai te permitir tomada de consciência da responsabilidade sobre as próprias escolhas, torna possível o processo de transformação. Exatamente. De ser o que se é em cada momento. Exatamente. Isso pode tornar o ser livre para se relacionar com tudo que envolve, com tudo que o envolve. Isso, exatamente isso. Porque à medida que eu vivo esse momento, eu posso me tornar livre para designar a intensidade das relações que eu vou estabelecer com cada coisa que está acontecendo na minha vida. E eu vou ter maior consciência e clareza disso. Tipo assim, essa situação é incômoda. Eu estou consciente, eu estou presente, eu estou vivendo e eu tenho uma escolha. Eu não quero viver essa situação que é incômoda. Pá! Viro e vou fazer outra coisa. Então, esse senso de presença, ele permite com que eu viva esse momento e traça escolhas conscientes, escolhas claras e de acordo com as minhas necessidades e de acordo com aquilo que o meu organismo dá conta de vivenciar naquele momento. Porque se o sentimento é ruim e ele for incômodo, eu vou precisar fazer uma escolha. E eu vou ou escolher não escolher porque vai ser incômodo ter que tomar uma atitude, ou eu vou ter que escolher tomar uma atitude e aquilo vai ser impactante e vai gerar outros desdobramentos nessa situação. Faz sentido? Ô, Josi, obrigado, querida. Faz muito sentido a paixão por GT. Demais, né, Adriana? A liberdade é do tamanho da nossa responsabilidade. Exatamente. A mesma proporção que eu sou livre, eu aceito e encaro e tomo posse da responsabilidade, mas da mesma forma eu aceito e tomo posse do meu protagonismo sobre a minha própria vida. Eu sou aquele que então pode estabelecer as conexões de acordo com a minha necessidade, com a minha demanda. Porque se eu estou vivendo aqui, e isso aqui não é uma teoria egóica, egotista, em que eu me volto para o meu umbigo e vivo assim, umbiguista, diria, né? Porque não tem a ver com ser egoísta, mas descobrir o impacto que o outro gera em você para você perceber como você quer vivenciar e você quer escolher vivenciar essa situação que você está vivenciando agora. Você pode vivenciar ela de um modo mais leve ou de um modo não tão leve. Como é que você escolhe ela agora? Qual é a escolha que você quer fazer para diferenciar, para se diferenciar, para diferenciar do momento anterior? Porque o momento anterior acabou. E eu gosto muito disso em Heidegger, no existencialismo, que ele fala que nós temos 1 segundo a menos de vida. 1 segundo a menos de vida. Você está tendo agora, neste momento, 1 segundo a menos de vida. O que você está fazendo com cada um dos 1 segundo a menos que você vive o tempo inteiro, porque o segundo não está parando de passar. Então, você está 1 segundo mais próximo da morte,
um segundo mais próximo da morte. Que escolhas você está fazendo? Elas são coerentes com as suas necessidades, com as suas demandas? Como é que eu crio um contexto em que eu vou transformar essa minha experiência presente, essa minha presença em algo que seja coerente com as minhas demandas e as minhas necessidades? O Caio, eu sempre lembro de Édipo Rei na tragédia grega. O destino estava para além dele, mas ele nunca deixou de ser responsável pela própria vida. Ele nunca disse a responsabilidade é dos deuses, mesmo com o destino traçado. Mesmo assim, ele sabia que era responsável por viver a própria vida. Perfeito, Caio. Show de bola. Adorei o exemplo, trazendo aqui a historinha do Édipo Rei. E as manipulações do consulente como forma de não se responsabilizar por si. Sim, isso é fantástico. O Emilson está certo porque durante todo o processo terapêutico, enquanto o cliente, o paciente não descobrir essa potência, esse protagonismo, essa autenticidade, essa responsabilidade sobre sobre a própria forma dele encarar a vida e dele viver, ele vai jogar a culpa no outro. E daí ele vai buscar desvios ao longo da condução terapêutica, do processo terapêutico, para não ter que assumir a própria potência. E daí é você o seu papel enquanto terapeuta, enquanto psicoterapeuta, enquanto psicólogo, para conseguir despertar nele essa consciência sobre o que é dele, o que é do outro, o que é responsabilidade dele, de que forma ele tem escolhido e tratado e lidado com os acontecimentos da vida dele. Faz sentido? Bom, vou ter que dar fazer assim no existencialismo, senão a gente vai ficar aqui 5 horas dando aula e se deixar eu fico falando 5 horas sem parar. Vamos lá, fenomenologia. Esse nome já começa difícil. Show, adorei, jogar a culpa no outro. Sempre é mais fácil, né? Sempre é mais fácil. É ótimo jogar a culpa no outro. Ah, é culpa do fulaninho. Ah, é culpa do não sei o quê. Mas tomar a responsabilidade para si é o que a gente precisa despertar em nós mesmos e no nosso cliente, no nosso paciente. Fenomenologia, o nome já é complicadinho. A teoria, um pouquinho complexa, mas um pouquinho assim profunda, mas tem elementos fundamentais e simples que a gente pode tirar da fenomenologia para poder aplicar nesse nosso aprendizado. É claro que aqui é um aprendizado curto, rápido sobre Gestalt terapia, mas a gente gosta tanto disso que a gente queria traduzir isso aqui de uma forma que fosse prática para a sua vida. Nesse momento, o que pode ser prático para o seu desenvolvimento enquanto Gestalt terapeuta? Essa manipulação da não responsabilidade seria evitar o contato. Seria, exatamente, Adriana, certíssimo. Então, que ideias simples a gente pode tirar dentro da fenomenologia para aplicação no nosso dia a dia do processo psicoterapêutico? Primeiro, fenomenologia. A ideia que Russell traz é sobre colocar o mundo entre parênteses. Por isso que tem um parênteses aqui, ó, tá? Tem um parênteses aqui, porque eu coloco o homem é um ser lançado no mundo que se constrói enquanto se relaciona. Perfeito, é isso aí, galera. Vocês estão arrasando nos comentários. Vocês estão arrasando. Essa galera aqui é muito fera. Bom que a gente está aqui aprendendo junto, construindo junto essa ideia. Por isso que é tão importante a gente compartilhar esse vídeo para a gente trazer mais pessoas para conhecer e conseguirem agregar ainda mais a nossa discussão, o nosso debate. E colocar o mundo entre parênteses significa livrar um determinado fenômeno, uma determinada situação do meu achismo, daquilo que eu estou percebendo, daquilo que eu estou achando, dos meus valores, dos meus sentidos e significados que eu criei para aquela situação. Vou dar um exemplo. Meus alunos conhecem bem esse exemplo. Epoqué, exatamente. O nome disso aqui, colocaram o mundo entre parênteses, é epoqué. O Ricardo lembrou a gente aqui, ó, epoqué. O que significa isso? É eu livrar os meus achismos, as minhas considerações, os meus conceitos a respeito de algo, daquela situação, daquele fenômeno. Vou dar um exemplo bem simples, olha só. Digamos que eu e você estamos indo para uma festa, tá? A gente está indo para uma baladinha. E daí, assim, na verdade não é uma baladinha, é um aniversário de um amigo que nós temos. E daí nós chegamos lá, eu falei assim, ó, pode deixar que eu vou passar na sua casa, eu te pego, daí a gente vai junto, você vai de carona comigo, fica tranquilo que eu não vou beber, tá? Então eu sou motorista da rodada. E daí nós fomos, nós dois, para a mesma festa, tá? Nosso amigo em comum. Cheguei lá na festa, daí eu bati o olho na festa e tum! Da mesma forma, você chegou na festa e tum!
teve uma impressão. Eu tive uma impressão da festa. Você teve uma impressão da festa. Quando a gente está saindo da festa, eu falei, nossa, que baladinha irada. Tava super legal, a música tava bacana, a comida tava gostosa, o ambiente tava super agradável. E você sai assim. Não gostei não. Não, foi de boa. Mas assim, tava muito alto o som. Tava muito chato. Nossa, cheio de gente enjoada, chata e não sei o que. Você percebe que eu tive uma percepção a respeito de uma situação e você teve outra, completamente diferente, e que a gente não está falando da mesma vivência, a gente não está falando da mesma experiência, porque a experiência vivida por mim é completamente diferente da experiência vivida por você. Só que uma coisa em comum, o fenômeno. Qual era o fenômeno? A festa. A festa que tinha número X de pessoas, que tinha tanto de comida, que tinha DJ, que era no local tal. Tudo que eu posso descrever é parte do fenômeno. O que eu não posso descrever, o que começa a virar uma sensação, um sentimento meu, daí é onde nós vamos nos desgarrar da experiência, porque a experiência minha revela as minhas necessidades e as minhas demandas. Então eu estava na festa, eu queria sentir, eu queria ir lá curtir e tal, a baladinha e tal, não sei o que, e dançar e comer e estar com o pessoal. Você talvez naquele dia estava com tanta vontade de ficar quieto, quietinho em casa, você foi só por obrigação. Quando você chegou lá, todo o seu mundo se revelou. Você não encontrou nada que te agradou. Enquanto para mim, eu encontrei tudo que eu queria. Então, o fenômeno é um só. Tá vendo aqui o parênteses? O fenômeno é um só, chamado festa de aniversário. Deixa eu ver se está aparecendo ali. Tá. Festa de aniversário do nosso amigo em comum. Agora, tudo o que eu inventei sobre valor a respeito da festa, tudo que você inventou a respeito de valor e gosto a respeito da festa, daí isso é nosso. Isso são os julgamentos e os conceitos. Caiu a caneta, a tampa da caneta. Isso são os valores e os conceitos e os julgamentos que nós damos a respeito da situação. E eu preciso aprender a diferenciar o fenômeno da experiência sobre o fenômeno. O seu paciente precisa saber diferenciar o fenômeno da experiência do fenômeno. Eu dei um exemplo na semana passada que é, por exemplo, o marido que está em casa, a mulher chega no trabalho e daí ela passa reto e vai direto para o banho. Ela não dá oi, não dá boa noite, não dá beijo, não dá nada. Ela simplesmente vai para o banho, entra para o quarto e ele para e fica assim, pô, nosso casamento não está indo bem porque ela passa, não dá oi para mim, ela não me valoriza, ela não me vê, ela não sei o que lá. Opa, peraí. Mas essa aí é a visão de quem sobre essa situação? Você perguntou qual é a visão do outro? A visão do outro pode ser, cheguei, tô doida para tirar a roupa de trabalho, quero tomar banho, que daí eu quero me relacionar, quero ter contato com você. Mas cada pessoa tem uma necessidade. O que vai determinar a experiência da pessoa é a necessidade dela. Então, o marido vai experimentar de forma horrorosa, horrível. Ai, que saco, ela passa aqui e não me dá um oi. E a esposa pode estar também, não sei o que, eu quero tomar um banho. A situação é a mesma, ela chegando em casa e ele em casa, mas a forma como é experimentada é completamente diferente. E é preciso ter noção, porque senão eu acho que tudo está de acordo com as fantasias que eu crio, tudo está de acordo com as ideias que eu construo na minha cabeça, com os valores que eu estou inventando a respeito daquilo lá, e que na verdade o que a gente precisa dar conta é do fenômeno. Daquilo que eu posso descrever. Descreva para mim a cena. Minha esposa, às 9:01, entrou pela porta e se dirigiu diretamente ao quarto. Tá, agora me demonstra em que momento aqui nesse fenômeno que você está me falando tem a comprovação de que você está certo, de que ela está fria com você, de que ela não está te dando bola, de que ela não te valoriza como marido. Em que momento há uma comprovação do fenômeno, que o fenômeno fala para você que isso existe de fato e que isso não é, na verdade, uma sensação, uma percepção e uma criação sua? Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque daí a pessoa vai perceber que aquilo que ela sente, na verdade, é responsabilidade dela mudar. Então eu não posso esperar que a minha esposa mude, porque ela nem está sabendo o que eu preciso, o que eu quero. Quem tem que saber e fazer alguma coisa por isso sou eu. Então,
Isso vai fazer a diferença entre o que é percepção e o que é o fenômeno, o que é o acontecimento. E eu preciso, eu tenho essa frasezinha que eu adoro, que é diferenciar a coisa em si do si da coisa. Ai, que doideira, que loucura esse negócio. A coisa em si é o fenômeno, é isso que está acontecendo. O si da coisa é aquilo que eu crio sobre o fenômeno. São os meus preconceitos, as minhas ideias, os meus achismos, tudo aquilo que eu acredito, que eu vejo daquela situação. Então, por exemplo, se eu acho que o meu casamento está indo por água abaixo, se eu acho que o meu chefe vai me demitir, se eu acho que não sei o quê, você acha. Isso é sua percepção. Me descreva o fenômeno, porque daí o que a gente pode mudar, o que nós podemos mudar não é o fenômeno. Quer dizer, a gente até pode fazer intervenções no fenômeno, mas não necessariamente nós somos capazes de mudar o fenômeno. Agora, sou amplamente e totalmente capaz de mudar como eu me sinto e como eu percebo o fenômeno. Como eu estabeleço a relação com esse fenômeno, com isso que está acontecendo. Por isso eu preciso descrever. Estou experimentando. Elane Ficina, obrigado por essa oportunidade. Obrigado, gente. Monique, estou experimentando a GT no estágio. E essas aulas estão contribuindo muito. E o amor só aumenta. Obrigada, Márcia. Gente, obrigado. Fico feliz de estar ajudando vocês. É uma paixão mesmo. Por isso, gente, a gente precisa se dedicar a compreender talvez os elementos que realmente façam a mudança acontecer dentro do espaço terapêutico. Porque é muito bacana, é lindo, é maravilhoso estudar Gestalt terapia, é maravilhoso estudar os pressupostos filosóficos, é maravilhoso estudar cada parte da Gestalt terapia, mas é ainda mais maravilhoso perceber o quanto de pequenas em pequenas atitudes, pequenas em pequenas posturas dentro da nossa atuação, da nossa construção enquanto psicoterapeuta, enquanto Gestalt terapeuta, é bonito ver o quanto isso transforma. É por isso que o nome desse canal é Gestalt Transforma, porque transforma a mim e transforma o meu cliente, o meu paciente. É nisso que a gente acredita. É por isso que a gente fala que a Gestalt transforma, é por isso que a gente está aqui fazendo isso. Nas nossas terças-feiras gestálticas, todas as terças, 8 horas da noite, estamos aqui juntos. Quero assistir suas aulas. Obrigado, Analice, vou te seguir. Obrigado, Fátima. Show, que bom que vocês gostaram. Amei ter vocês aqui também. Vamos lá. Parabéns pela excelente iniciativa. Obrigado, Ana Cristina. Obrigado, Fabiane. Gente, indicação de leitura para a próxima aula. Próxima aula nós vamos falar sobre a construção do Gestalt terapeuta, a construção do psicoterapeuta. E para isso, já veio de cara o nome A Construção do Psicoterapeuta, da Beatriz Cardella. Livrinho fantástico, lindo, maravilhoso, para a gente começar a reconhecer a construção da postura do Gestalt terapeuta e quanto isso cria e quanto nós podemos utilizar dessas teorias e dessas técnicas para criar um vínculo humano, dialógico. E também a arte de refazer histórias, da Jean Clark Juliano. Um livro lindo, muito gostoso, que traz diversas experiências dela pessoais enquanto psicoterapeuta e que também traz um pouco de como é essa construção do psicoterapeuta. É muito legal. Gestalt é vida. É mesmo, Tamara? Cheguei agora. Ô, Tamires, que pena que você chegou agora, mas perdeu porque a gente está terminando. Mas olha só, a nossa gravação vai ficar, lembrando então que essa aula fica gravada aqui no canal do Facebook, a partir da semana que vem também vai estar no canal do YouTube e assim a gente vai deixando cada vez mais materiais e mais conteúdo disponível das nossas aulas, tá certo? Gente, muito obrigado, um grande abraço, não esqueça de compartilhar, de marcar os amiguinhos aqui para eles assistirem a reprise do vídeo e a gente se encontra na próxima terça-feira que vem, na Terça Gestáltica. Na nossa Terça-feira Gestáltica, nosso momento de encontro, de relação entre nós e a Gestalt terapia, tá certo? Beijo grande para vocês, até mais, tchau, tchau!